dia, boa tarde ou boa noite. Neste vídeo nós vamos abordar o recurso ordinário constitucional. Eu espero que vocês gostem. Muito que bem, meus diletos. Vamos falar ainda aqui brevemente a respeito do recurso ordinário constitucional. Por que eu prefiro chamar de recurso ordinário constitucional? Você pode falar só recurso ordinário, ok? Não está errado. Mas eu prefiro dizer recurso ordinário constitucional, primeiro porque tem previsão na Constituição. E segundo, para que vocês não confundam com o recurso ordinário previsto lá no processo do trabalho. Tá? Então, lembrando que aqui nós estamos tratando de direito processual civil. Né? Então, por isso que eu prefiro falar em recurso ordinário constitucional. Tem algumas pessoas que têm mais intimidade com o Instituto e chamam de ROC. Né? Mas, enfim, prefiro dizer recurso ordinário constitucional. Então, o recurso ordinário constitucional, por óbvio, tem previsão na Constituição da República Federativa do Brasil de 88. Então, no artigo 102, 2A, ele fala da hipótese de cabimento do recurso ordinário constitucional ao Supremo Tribunal Federal. E no 105, 2B e C, nós não vamos falar da linha A porque seria processo penal e aqui não nos interessa. Então nós vamos falar só da B e C. É o recurso ordinário constitucional ao Superior Tribunal de Justiça. E vamos ver uma observação importante relacionada ao artigo 109, inciso 2. Todos da Constituição. Ok? Então vejamos aqui a redação do artigo 102. Da Constituição da República Federativa do Brasil de 88. Então diz o 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, ou seja, principalmente, né, a guarda da Constituição, cabendo-lhe 2. Julgar em recurso ordinário. Então, prestem bem atenção na redação da Constituição, porque a partir dela você consegue resolver a grande maioria dos questionamentos a respeito desse tema. Tá? Então, vejam. Então, julgar em recurso ordinário, a linha A. O habeas corpus, aqui não nos interessa o habeas corpus, porque isso é processo penal. O mandado de segurança, o habeas data, o mandado de junção. Esses, na verdade, são chamados remédios constitucionais. Há quem trate deles não como processo penal ou processo civil, mas como processo constitucional. Essa até é a forma mais moderna, mais atual de tratar do tema. Então, daqui você já percebe o seguinte. Só vai ser cabível o recurso ordinário constitucional ao Supremo quando for uma dessas ações, tá? Habeas corpus, mandado de segurança, habeas data, mandado de junção. Só nessas ações que é possível haver o recurso ordinário constitucional. Ok? Decididos em única instância. O que significa? Até destaquei em vermelho aqui, claro que isso não é do texto original, mas o que significa dizer única instância? Significa dizer que é competência originária. Isso não passou pela primeira instância, isso não passou pela segunda instância. A ação já foi proposta direto num tribunal superior. Então, tem que ser uma dessas ações, tem que ser única instância, e a decisão tem que ser proveniente, né, tem que ser proferida, prolatada, pelos tribunais superiores. Quais são os tribunais superiores? O Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, o Superior Tribunal Militar, o Tribunal Superior Eleitoral. Eu vou já mostrar para vocês um esqueminha que eu tenho. Aliás, publiquei isso num vídeo, tá na minha playlist lá de Teoria Geral do Processo, em que eu abordo, né, sinteticamente a estrutura do Poder Judiciário. Tá? Então, tem que ser uma dessas ações, tem que ser competência originária de algum tribunal superior e ainda tem que ser denegatória a decisão. Então, se foi um mandado de segurança, por exemplo, tem que ter sido negada a concessão da ordem pleiteada. Tá? Ah, mas e se concedeu? Se concedeu, pode até caber um outro recurso, recurso extraordinário, por exemplo, mas recurso ordinário constitucional não será cabível. Tá? A gente vai já ver a expressão latina secundum eventum litis, que diz respeito a essa parte final aqui. Tem que ser denegatória a decisão. Ok? Então, são essas as situações em que vai caber recurso ordinário constitucional ao Supremo Tribunal Federal. Vejamos o 105. Vejamos quando é que cabe o recurso ordinário constitucional ao Superior Tribunal de Justiça. Então, compete ao Superior Tribunal de Justiça 2. Julgar em recurso ordinário. A linha B. Volto a dizer, a linha A que não nos interessa porque é processo penal, tá? Então vamos tratar só da B e da C. Então, a linha B. Os mandados de segurança. Então percebam que aqui é só mandado de segurança. Pelo menos na linha B, né? Se você for na linha A, você vai encontrar o habeas corpus, mas é processo penal. Mas não tem o habeas data, não tem o mandado de junção, então, né? Os mandados de segurança
tem que ser mandado de segurança. Olha lá, decididos em única instância, também tem que ser competência originária. De quem? Dos tribunais regionais federais, tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios. Hoje nós não temos nenhum território, mas nada impede que no futuro haja. Então, tem que ser algum órgão de segunda instância, para que então seja cabível o recurso ordinário constitucional. Então veja que se assemelha muito àquela situação do cabimento ao Supremo. A diferença é que está restringindo aqui só para o mandado de segurança, continua sendo única instância, mas agora de órgãos de segunda instância, decisão de tribunal de segunda instância. Tribunais regionais federais, tribunais dos estados, do Distrito Federal ou território, se um dia voltar a ter território no Brasil, né? E vejam, quando denegatória a decisão. Então continua sendo secundum eventum litis. Ah, mas a decisão ela concedeu a segurança. Então não vai caber recurso ordinário constitucional. Para caber recurso ordinário constitucional ao Superior Tribunal de Justiça nessa hipótese da linha B, tem que ser denegatória a decisão. Ok? Agora muita atenção para a linha C, que é que costuma ser mais cobrada em concurso público, OAB. Já tive ex-alunos me indagando a respeito dessa hipótese, porque constou em provas da OAB. Olha só que estranha essa situação. Ó. Então também compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar em recurso ordinário. Linha C. As causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, tanto faz, no polo ativo ou no polo passivo, e de outro município, ou pessoa do residente ou domiciliada no país. Então percebam que aqui na linha C não é segundo eventum litis, porque não interessa se é ou não denegatória a decisão. Pode ser procedente, pode ser improcedente. Aqui não interessa qual é o tipo de ação, pode ser qualquer ação. E aqui também não é ação de competência originária de nenhum órgão colegiado. Quem vai julgar essa causa, e aí por isso que lá no começo eu coloquei aquela observação, olha aí o 109, quem vai julgar essa causa são os juízes federais. Quando diz a Constituição aqui, ó, aos juízes federais compete processar e julgar, no artigo 109 da Constituição. É o mesmo que ser dito aqui que cabe à Justiça Federal em primeira instância, olha lá, julgar as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e município ou pessoa domiciliada ou residente no país. Então notem que é uma situação bem peculiar. Como eu disse a vocês, eu já postei um vídeo em que eu uso esse esqueminha aqui. Está lá na minha playlist de Teoria Geral do Processo. Eu falo, né, da estrutura do Poder Judiciário. Aliás, um vídeo que muita gente tem visto. Então, em síntese, essa é a estrutura do Judiciário. Eu remeto vocês àquele vídeo que eu já postei para entenderem bem essa estrutura. Nessa situação do 109 é uma situação curiosa, porque, veja, a ação vai ser proposta aqui, ó, na primeira instância, perante uma vara federal. Então é um juiz federal que vai julgar a causa. Normalmente dessas sentenças, proferidas aqui por juízes federais, cabe o recurso de apelação. Aliás, olhem o vídeo que eu já postei sobre apelação, que eu mostro lá algumas sentenças das quais não cabe apelação. Essa é uma delas. Então veja, o juiz aqui, veja, no exercício dessa competência aqui do 109.2, julgando uma causa entre Estado estrangeiro, organismo internacional e município ou pessoa domiciliada no país. Então, ele vai sentenciar, vai ser uma sentença, proferida aqui em primeira instância, só que o recurso aqui não vai ser a apelação, vai ser o recurso ordinário constitucional, por força do artigo 105, inciso 2, a linha C da Constituição da República Federativa do Brasil. E olha que coisa esquisita, não é o Tribunal Regional Federal quem vai julgar, não. Esse recurso vai sair aqui da primeira instância e ele vai direto para o STJ, porque é o STJ quem vai julgar. Por que isso? Não sei, minha gente, é bem estranho, mas assim, fica parecendo que pelo fato de ter um Estado estrangeiro, um organismo internacional, então vamos mostrar para os gringos que há uma celeridade maior aqui no Judiciário brasileiro. Né? Vamos suprimir aqui a passagem pelo órgão de segunda instância e vamos direto para o STJ. É isso que acontece. Tá? É uma situação bem peculiar. Ok? Então, agora vocês respondem, né? Com certeza, com facilidade, vocês responderão esses dois questionamentos, essas duas perguntas. Então, a primeira questão. Quando o recurso ordinário constitucional será secundum eventum litis? Botem no Google aí que vocês vão achar a tradução, mas seria algo como segundo o resultado da lide. Né? Quando é que ele vai ser? Na maioria das vezes, né?
todas as vezes que o recurso ordinário constitucional tiver que ser julgado pelo Supremo, vai ser secunda eventum litis. Todas as vezes que for mandado de segurança e competência originária dos tribunais de segunda instância, né, e esse recurso vai ser julgado pelo STJ, vai ser secunda eventum litis. Agora, quando o recurso ordinário constitucional não será secunda eventum litis, somente naquela hipótese do artigo 105, inciso 2, a linha C. Ou seja, de um lado, Estado estrangeiro ou organismo internacional, tanto faz se é apolativo ou passivo, tá? Tanto faz se é autor ou é réu. E do outro município, a pessoa residente ou domiciliada no país. Tá? Aí não é segunda eventum litis, não interessa o resultado, se é procedente ou improcedente. Aqui somente nos casos de ser denegatória a decisão. Ok? Lembrem-me disso que vocês não vão cair em pegadinhas aí. No Código de Processo Civil, há apenas 2 artigos que tratam do recurso ordinário constitucional. O 1027 praticamente repete a regra da Constituição. E o 1028 traz alguns detalhes com relação a regras meramente procedimentais, mas vamos a eles. Vamos olhar o Código de Processo Civil. Vejamos a redação do 1027. Claro, esse é o novo código, tá? O de 2015, o código que está em vigor. Então diz o 1027, serão julgados em recurso ordinário, 1. Pelo Supremo Tribunal Federal, os mandados de segurança, etc. e tal. É a redação do 102, inciso 2, a linha A. A linha A? Vamos ver. Deixa eu ver que agora eu confundi. 102, inciso 2, a linha A, exatamente. Então percebam que aqui há uma similitude, não tem diferença, né? Então, repetida aqui a regra constitucional. Aí 2, pelo Superior Tribunal de Justiça. E aí, claro, aqui é a redação lá do 105 que nós já vimos, né? As linhas B e C, só que aqui 2, A e B. Então, mandado de segurança decidido em única instância, tribunais... Claro que o Código de Processo Civil não poderia alterar a redação da Constituição, né? Lembrem que o nosso sistema é escalonado, né? Que quisessem mudar isso aqui, tinham que fazer uma emenda constitucional para mudar a redação do 102 e do 105. Então, não poderia ser diferente, né? O importante aqui dos 1027, porque até aqui está repetindo o que consta na Constituição. Agora o parágrafo 1º traz um esclarecimento importante. Ó. Nos processos referidos no inciso 2, a linha B, ou seja, essas causas, né, em que é parte de um lado Estado estrangeiro, ou organismo internacional, e de outro município ou pessoa residente domiciliada no país, nessa causa que nós vimos, vai tramitar em primeira instância, aqui perante a Justiça Federal, nas juízes federais. Nessas causas, cabe o recurso de agravo de instrumento. Claro, das decisões interlocutórias, né? Eu já postei vídeo sobre agravo de instrumento. Então, contra as decisões interlocutórias, caberá agravo de instrumento, dirigido ao Superior Tribunal de Justiça nas hipóteses do 1015. Esse é um esclarecimento interessante. Outro esclarecimento interessante aqui do parágrafo 2º. Aplica-se ao recurso ordinário disposto nos artigos 1013, parágrafo 3º. Vejam o vídeo que eu postei sobre apelação, eu trato disso. É aquela questão da causa madura. Tá? E 1029, parágrafo 5º. Por que ele fala do 1029, parágrafo 5º? Porque normalmente o recurso ordinário constitucional não será dotado de efeito suspensivo. E realmente não faz muito sentido, né? Não faria sentido ser diferente, porque, veja, na maioria das vezes tem que ser denegatória a decisão. Então, se é denegatória a decisão, para que efeito suspensivo se não foi concedido nada, né? Teria relevância o efeito suspensivo aqui no caso da linha B. Então, vejam, normalmente não tem efeito suspensivo, tá? Mas ele pode ser concedido, conforme 1029, parágrafo 5º, que trata de recurso especial e extraordinário, mas se aplica também ao recurso ordinário essa regrinha aqui. Então, vamos a ele. Aqui é o 1013, né? Vejam lá, por favor, o vídeo sobre apelação, eu já expliquei bem isso lá. E o 1029, vamos ver o que ele diz, ó. Veja que ele fala do recurso extraordinário especial, nos casos previstos na Constituição. Serão interpostos perante o presidente, o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas e conterão. Aí tem lá os pressupostos desses requisitos, né? As questões formais, né? de como deve ser elaborado cada um desses recursos. Nos interessa aqui o parágrafo 5º. Ó. O pedido de concessão de efeito suspensivo, porque esses dois recursos normalmente também não têm efeito suspensivo, a recurso extraordinário ao recurso especial e também ao recurso ordinário constitucional, né, poderá ser formulado por requerimento dirigido ao Tribunal Superior respectivo, aí nesse período aqui, ó, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição.
ficando o relator designado para seu exame prevento. O relator designado para analisar o pedido de efeito suspensivo, né? Ele fica prevento para julgar o recurso ordinário que ainda não chegou lá, ok? E 2, ao relator se já distribuído. Bem, aí já chegou lá o recurso e você vai direcionar o pedido de efeito suspensivo ao próprio relator. E 3, ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido no período compreendido, é outro período, ó, entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado nos termos do artigo 1037. Tá? Então, pode ter efeito suspensivo, desde que requerido e concedido na forma do 1029, parágrafo 5º. O efeito devolutivo, minha gente, aqui é igual ao da apelação. Não tem diferença. O efeito devolutivo é amplo, devolve lá para o Supremo, para o STJ, toda a matéria objeto de impugnação, né? Pode ter efeito translativo, enfim, tudo aquilo que eu falei sobre apelação aqui se aplica. Lembrando ainda que em futuro próximo eu vou postar vídeos sobre recurso especial e recurso extraordinário, que são temas complexos. Eu vou tentar falar aqui daquilo que é essencial, né, como de costume. Mas o recurso especial e o recurso extraordinário, eles têm um requisito de admissibilidade específico deles, que é o pré-questionamento. No recurso ordinário constitucional não é necessário haver pré-questionamento. Eu digo isso porque vários ex-alunos que hoje advogam já me perguntaram isso. Professor, vou fazer um recurso ordinário, tem que pré-questionar? Não tem. O pré-questionamento só é exigido no recurso extraordinário e no recurso especial, ok? E para finalizarmos, vamos ver aqui a redação do 1028, que são questões meramente procedimentais, né? Ao recurso mencionado no 1027, inciso 2, a linha B, aplicam-se, quanto aos requisitos de admissibilidade e ao procedimento, as disposições relativas à apelação. Realmente, o recurso ordinário se assemelha muito a uma apelação. E ao regimento interno do Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo 1º. Na hipótese do 1027, parágrafo 1º, aplicam-se as disposições relativas ao agravo de instrumento e o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo 2º. O recurso previsto no 1027, 1 e 2, a linha A, deve ser interposto perante o tribunal de origem, cabendo ao seu presidente ou vice-presidente determinar a intimação do recorrido para em 15 dias apresentar as contrarrazões. E parágrafo 3º, fim do prazo do referido no parágrafo 2º, né, 15 dias, os autos, lembrando que agora são dias úteis, né, os autos serão remetidos ao respectivo tribunal superior, independentemente de juízo de admissibilidade. Então se assemelha muito a um recurso de apelação, né. Havia inclusive uma expectativa de que seria permitido o recurso subordinado, né, alguns chamam recurso adesivo no recurso ordinário constitucional, mas o novo código manteve essa restrição e não cabe, né, não é possível haver o recurso subordinado ou adesivo no recurso ordinário constitucional. Gente, como de costume, né? Vocês sabem, eu lembro sempre. Isso aqui é uma síntese, uma apertada síntese sobre o tema, né? É o elementar, é o mínimo aqui que vocês devem saber sobre o assunto. Claro que vocês têm que se aprofundar, buscar na bibliografia, na jurisprudência, né? Tem um ponto aqui, me permito aqui nesse final fazer uma observação. Tem um ponto importante aqui. Se você olhar, por exemplo, a obra do Fred Didier Jr., você vai ver que ele tem uma opinião interessante. Ele fala que, no entendimento dele, o Superior Tribunal de Justiça vai ter que mudar o seu posicionamento, vai ter que atentar mais para a ideia de processo cooperativo, né, princípio da cooperação, etc. e tal. Mas vejam, eu concordo com ele, mas eu acho pouco provável que o STJ vá mudar de opinião no que diz respeito à fungibilidade. Assim, vamos imaginar que seja caso de recurso ordinário, constitucional, mas a parte interpôs recurso especial. O STJ entende que isso é um erro grosseiro, e o erro grosseiro afasta a aplicação da fungibilidade, né? Isso eu já postei em vídeos anteriores que eu falo da teoria geral dos recursos. Bem, é isso, minha gente, por hoje é só e até a próxima.